E a Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara dos Deputados realiza daqui a pouco aqui em Cuiabá uma mesa redonda para discutir a cadeia produtiva da carne na atual conjuntura político-econômica do país. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado federal Nilson Leitão, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Um prazer ficar com vocês. Deputado, vamos começar falando sobre esse evento aqui de hoje em Cuiabá, para discutir aí a cadeia produtiva da carne. Qual é o principal ponto aí em discussão? Na verdade, todos, desde o nascedouro do bezerro até o momento em que se exporta essa carne, chega em outros mercados fora do Brasil e o mercado interno. É um problema enorme na conjuntura total, não só no que ocorreu com o advento aí da JBS, mas também com a questão do Fundo Rural. É um imposto que atinge diretamente o setor, um imposto que estava aí sob júdice, com liminares há mais de 10 anos e que de repente se tornou constitucional por 6-5 no STF há poucos dias. Com isso, um frigorífico médio no Brasil, em Mato Grosso passa a ter uma dívida de 70 milhões de reais. Então é claro que é algo que vai impactar de forma negativa para aqueles que já foram tratados de forma diferente, em detrimento de uma JBS e outros. Esses pequenos e médios não receberam incentivo, não receberam financiamentos com juros baratos, esses sofreram durante todo esse tempo. E nesse momento ainda tem mais uma dívida para ser discutido. Fora isso, os problemas sanitários, como ocorreu agora com a suspensão da venda da carne nos Estados Unidos, apesar de ser um mercado ainda muito pequeno, que não compra tanta carne do Brasil, mas essa suspensão também vem discutir por que o Brasil é um dos únicos países do mundo, ou o único, que ainda mantém vacinação de um problema já erradicado, que é a febre aftosa. Os Estados Unidos erradicou isso em 1920, né? O México em 1959. Quer dizer, nós estamos discutindo ainda a vacinação num país que poderia ter erradicado, gastando quase R$1 bilhão anualmente com vacina, o que poderia estar investindo aí, quem sabe, nos INDEAs e na estrutura sanitária de prevenção. Deputado, pode-se dizer que Mato Grosso é o estado que sofreu mais impacto com as delações dos irmãos Joesley e Wesley Batista? Um dos, né? Eu acho que Mato Grosso, junto com Mato Grosso do Sul, acabou sendo muito impactado, muito forte, mas sem dúvida nenhuma Mato Grosso está entre os dois primeiros aí que mais sentiu esse impacto economicamente, porque a JBS, pela sua estrutura econômica, comprava o produto à vista, hoje já está dando um prazo de 30, 40 dias, muita gente com o seu produto nas suas propriedades querendo vender, pronto para vender, não confia na venda com medo de não receber, e outros vendendo na necessidade, os menores principalmente, sem receber dentro daquele prazo que ele pode fazer o giro econômico da sua propriedade. Muita agricultura, muito produtor que depende daquilo para a sobrevivência, para a sua família, né? São pequenos produtores, então atinge a todos de alguma forma. Fora isso, acaba tendo uma chantagem no preço, caindo o preço, né, de forma muito forte, e isso acaba alcançando inclusive a exportação. Deputado, você falou agora há pouco aí na JBS, né? Nos delatores da JBS, dos reflexos, né? Das consequências que isso provocou. E o PSDB, deputado, que está dividido em relação ao governo Michel Temer, desembarca ou não desembarca do governo, ou vai fazer aquilo que as pessoas costumavam definir os tucanos? Continua em cima do muro? Não, não está. Hoje o PSDB não está em cima do muro. São dois momentos, né? O presidente Michel Temer, quando assume, o PSDB decide, até por uma decisão nacional, participar do governo, exigindo 15 itens de reformas para o Brasil. Dos 15 itens, 8 já saíram do papel e já começaram a acontecer no Brasil, por isso que a inflação caiu de 11% para 4%, 5%, que os juros Selic, por exemplo, caiu de 14,5% para 8,5%, o desemprego estagnou e começou a ter carteira assinada no Brasil e vinha muito bem. As reformas que o Brasil precisava, o mercado, aquele que precisava de motivação para gerar emprego, tirar o dinheiro da conta e colocar na geração de emprego e renda no país, começou a ocorrer. Com o advento da JBS, isso tudo acaba indo por terra.
Ninguém é ingênuo de não perceber de que o presidente Michel Temer foi vice da presidente Dilma por 2 vezes. Então é claro que o sistema político que vinha apodrecido acabou atingindo a todos. E o PSDB hoje ele decidiu o seguinte, na reunião da segunda-feira retrasada, com todos os seus líderes, e todos os deputados, senadores, governadores, presidente e tudo mais, de que esperaria o desenrolar daquela semana. O PSDB ele não ficará sendo advogado do presidente Michel Temer, não tenha dúvida nenhuma disso. Nós ficaremos e ficamos a favor das reformas que o Brasil precisa. Mas continua com os cargos no governo. Que o Brasil precisa. A retirada acontece a partir de agora, que a denúncia chega, a CCJ vai verificar a profundidade dessas denúncias, né? O Brasil tem que parar também de condenar antes mesmo de qualquer defesa, esse é um assunto sério. Acabou de acontecer com um deputado do PT, o Vacari acabou de ser liberado pelo TRF. Num processo. Pelo TRF. Dos 5. Mas é o que foi preso. A razão pelo que estava preso. Mais 4 processos. Sim, mas a razão pelo que foi preso foi essa. Eu não estou defendendo o deputado do PT, muito pelo contrário, sou um crítico deles. Mas o fato é que essa forma assodada, o Brasil passa por uma preocupação sim. O Brasil passa e a minha defesa primeiro, a nota que eu fiz no dia do evento da JBS era a renúncia do presidente da República, a renúncia da presidente do partido de Aécio Neves, que é meu amigo pessoal e está vivendo... O senhor voltou atrás? Não voltei atrás de jeito nenhum, nem o PSDB. O senhor defende a renúncia do presidente A Temer transição ainda? disso, provando o que está sendo acusado, depois da defesa dele, é o que a Câmara vai executar. E o que o senhor acha do ex-presidente Fernando Henrique, que disse que o presidente deveria ter grandeza e renunciar pelo benefício, pelo bem do país? Eu acho que a renúncia ou a saída, ela vai sair conforme esse processo está ocorrendo. O Fernando Henrique está certo. O problema é só antecipar a eleição. Eu acho que tem que seguir o ritmo da Constituição que eu defendi desde o início. Convocação dessa eleição, como está na Constituição, tem eleição em 3 de outubro, assumiu um novo presidente, 3 de outubro, tem eleição geral para que o Brasil possa continuar andando. O que nós temos que pensar é no emprego e na renda nesse momento. Mas, deputado, é fato que diante de todo, mesmo com as reformas propostas pelo governo Temer, ele está no olho do furacão. Sem dúvida. Então, querendo ou não, essa crise abala o Brasil também. Não é hora dos partidos repensarem nesse apoio? Exatamente nessa semana que ocorreu isso, né? Chegou hoje na Câmara Federal a denúncia. Essa a forma que chegou. E é claro que tem que repensar nesse apoio, assim como tem que repensar esse modelo de denúncia que está acontecendo. É muito sério o que está acontecendo no Brasil, quando um procurador federal sai do seu emprego, não passa pela sua quarentena, que deveria ser de 3 anos, assina um contrato de mais de 20 milhões de reais, 20 milhões de dólares, para defender o Joesley Batista. Um crime não pode ser levado a outro. Eu acho que o Brasil tem que ser repassado a limpo, na política, no judiciário, em todos os setores. É momento, sim, de repensar tudo isso. Eu não tenho dúvida disso, que todos os partidos vão se sentar na semana que vem, depois da apresentação da denúncia, e vai olhar, de fato, o cenário como um todo. É um momento de equilíbrio para o Brasil e precisa ser passado a limpo por inteiro. Deputado, para a gente encerrar, o senhor é presidente hoje da Frente Parlamentar da Agropecuária do Brasil. Depois de assumir essa função aí, o senhor tem se colocado como um ferrenho defensor do agronegócio. E dizem que tem um outro objetivo aí. O senhor está olhando para 2018, quando dizem que o senhor quer ser candidato ao Senado, de olho no financiamento de campanha eleitoral. Passa por aí também ou não? Não? Acredito que não, né? Eu nunca precisei disso para chegar onde eu cheguei. Eu fui deputado federal mais votado e está trabalhando. Você só ganha qualquer tipo de eleição trabalhando. O resto é conversa fiada. Quem trabalha, quem chega na eleição sem trabalhar, deve ter tido corrupção em campanha eleitoral. Precisa. Muito menos do que se precisava. Eu sou defensor, inclusive apresentei o projeto de lei para reduzir custo de campanha, não ter contratação de cabo eleitoral. Eu sempre defendi o custo menor. Essa sempre foi minha defesa. E eu acho que o caminho do setor produtivo que eu defendo, eu não defendo o setor produtivo, eu defendo o estado de Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado agrícola, do pequeno, do médio e do grande. Então eu defendo o grande, defendo o médio, defendo o pequeno. Eu defendo o desenvolvimento, o emprego e a renda, né, de forma clara. E esse setor é o que sustenta o estado, sustenta o país, que bateu o recorde do PIB em crise, com quase 14% do PIB. Mas não pode defender os privilégios. Na última. Não, nenhum privilégio, ao contrário disso. Ao contrário disso. É um setor que responde para o Brasil, responde no emprego e na renda. Não pode ter preconceito com quem gera emprego no Brasil. É um setor que pode contribuir para salvar essa crise na saúde que o Estado enfrenta? Eu defendi isso, inclusive.
Eu defendo o seguinte, eu defendo que quem... Mas não aumentando a alíquota do óleo Ao diesel. contrário, eu acho que não, e pode até ser qualquer tipo de coisa para salvar a saúde. O povo mais pobre tem que ser salvo por qualquer situação. Quando você chega numa situação de crise na saúde de um estado, de um município, você tem que abrir mão O de senhor qualquer pensa coisa. como agronegócio de que não pode tirar o dinheiro da estrada, do FETAB, para socorrer a saúde? Porque eles pensam assim. Não, mas eu acho que não tem necessidade de tirar dinheiro da estrada. Não há necessidade. É uma questão de gestão. Já conversando com o governador sobre isso, eu acho que o que precisa fazer é dando prioridade à saúde, o que está acontecendo agora, está começando a pagar. Foi o que eu estou defendendo exatamente, em que as emendas parlamentares, nesse primeiro momento, resolvam o problema imediato da saúde, diferente do que alguns estão falando, que eu quero tirar dinheiro do equipamento do pronto-socorro de Cuiabá. Mas o senhor quer tirar ou não? De jeito nenhum, o pronto-socorro está pronto? Não. Ele vai ficar pronto quando? Em Eu abril. vou comprar equipamento, ficar na gaveta durante um ano e o povo morrendo? Mas e o processo licitatório, Primeiro, como faz? não tem nada a ver, você pode fazer, vai dar inclusive com pregão eletrônico, 8 dias, 10 dias, isso é conversa. O que precisa ter feito é o seguinte, é dinheiro para a saúde, e dinheiro para o equipamento de Cuiabá está garantido, inclusive com emendas nossas para 2018, combinado com o prefeito Emanuel e o governador Pedro Taques. Deputado, obrigado pela presença e pelas agradeço. informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E eu que agradeço. Obrigada, Eu deputado. que agradeço.